área da cannabis e trazendo aqui, tá, Marcelo Sarro. Marcelo Sarro é CEO do Centro de Excelência Canabinoide, uma clínica especializada com diversos especialistas que atende a área de cannabis medicinal. E Alex Lucena, tá, que é um dos fundadores. Qual é o nome da sua empresa mesmo? É 4H, não é isso? É, 4H. O que significa esses 4Hs? 4H é For Health, para a saúde. Entendi. For Health. Não, perfeito, sabia que eu não sabia disso. Entendeu? Mas como você é uma coisa muito inteligente. Então, Alex Lucena, da 4H e da The Green Hub, agora fazendo, junto com o Marcelo Sarro, essa parte de inovação e oportunidades da cannabis. E eu volto ainda no final, é isso mesmo? É isso mesmo, na hora do debate? Pode deixar então. Alex. Opa, tudo bem? Alô presencial, alô virtual, alô carros. Acostumar com o novo normal vai ser bem complicado. Estava me dando um déjà vu aqui, já vinha muito evento aqui nesse lugar, mas abarrotado. Eu sou Head de Inovação e sócio da The Green Hub. A gente vem falar aqui sobre o meu tema favorito, que é empreendedorismo, inovação. Aproveitar aqui o espaço, né? Nem todo mundo conhece a The Green Hub, foi fundada por esses dois caras que vocês estão vendo na tela aí, os dois primos, Marcelo e Marcel Greco, são aqui da região do ABC, e um grupo de amigos, lá no iniciozinho desse movimento no Brasil, bem no início do movimento da cannabis, lá no tempo do ilegal, eles começaram a empresa. Bom, eu sou um cara que venho do mundo digital, eu sou um empreendedor da velha guarda, investidor também, mas o meu DNA é de empreendedor. Eu fundei a minha primeira empresa no iniciozinho da internet no Brasil, em 1995. Se não me falha a memória, se eu estou correto, exatamente nesse pavilhão aqui em 95, num evento da Condex, eu estava apresentando pela primeira vez um site. E fiquei muito tempo na área de educação. Então, isso que a gente está fazendo hoje aqui, ao vivo, essas plataformas educacionais, a gente lá em 95, naquela época que a internet era uma carroça, né? Você dava um clique, ia no banheiro, voltava, a página ainda estava baixando, a gente já estava fazendo algo que, de alguma maneira, serviu como alicerce dessa indústria. Me associei, saí da educação, vim para a área da saúde, 5 anos atrás, fui morar no Canadá durante 3 anos, coincidentemente no Canadá, né, porque hoje o Canadá está na vanguarda da questão da cannabis. Morei lá durante 3 anos, ainda na área da educação. Voltei para o Brasil, para a PUC do Rio de Janeiro, onde nós temos um laboratório de inovação, laboratório de engenharia de software, que foi fundado pelo meu pai há 30 anos atrás. Então, eu tenho esse DNA muito forte da parte tecnológica, primeiro na educação e depois na área da saúde. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes grupos de saúde no Brasil, participei do time que montou a área de inovação da Redditor, por exemplo, da Perinatal, que aqui em São Paulo é a Promatri, desenvolvendo inovação, usando tecnologia, basicamente para que as pessoas vivam mais tempo com melhor qualidade de vida, e a tecnologia hoje não precisa nem falar a maneira com que ela invade, né, o nosso dia. Em 2017, tive meu primeiro contato com a indústria da cannabis, recebi um telefonema da CW Hemp, de Colorado, que é um grande grupo, um grupo fundado pelos 7 irmãos, Stanley Brothers, é um dos maiores empresas hoje do mundo na área da cannabis, e me contratou como consultor, e eu não entendi nada. Eu falei, por que vocês estão me contratando para trabalhar numa empresa de cannabis, de maconha? Eu não tinha, 3 anos. Falei, e justamente pelo meu background na área de educação, quer dizer, o nosso primeiro trabalho com eles foi desenvolver uma plataforma que pudesse, exatamente como estava se falando aqui no primeiro bloco, né, educar, né, informar uma população inteira de futuros pacientes e a classe médica também no potencial do uso da cannabis. Muito bem, conheci a Green Hub, os fundadores nessa época, e a gente está trabalhando desde então. Para vocês entenderem a Green Hub, e por que o Hub, isso é uma representação gráfica que ajuda a compreender, tá? O hexágono que a gente chama.
Eu aprendi isso por uma passagem que eu tive no MIT, onde cidades inovadoras no mundo se juntaram no MIT, em Boston, para discutir qual era o segredo de regiões que são consideradas altamente inovadoras. Tá? E é um modelo parecido com esse, e basicamente a conclusão é que ecossistemas de inovação que dão certo são aqueles que conseguem fazer esse hexágono rodar de uma maneira eficiente. Então, aqui você tem as startups, a gente vai falar muito de startup hoje no nossa sequência aqui. Você tem as grandes empresas, então, falamos aqui do setor farma, é fácil de entender, um grande setor que está entrando pesado nesse mercado. As universidades, governo, falou-se aqui na importância, né, do legislativo para a indústria, os investidores, sem o qual você não injeta capital financeiro e as coisas não acontecem, e as associações, que também foi colocado aqui no Brasil. Então, o que a Green Hub faz? A Green Hub ela é o fio condutor de juntar esses vértices, essas pontas aí desse hexágono. É isso que a gente faz no nosso dia a dia. Tá? Bom, fizemos um evento bacana no início desse ano, antes da pandemia, aqui mesmo em São Paulo, onde nós tivemos aí o privilégio, né, o prazer, a honra, por que não dizer, de ter o Fernando Henrique Cardoso abrindo o evento e falando da guerra contra as drogas e de um novo modelo. Enfim, ele e mais alguns líderes mundiais falam disso há muito tempo. Você tem o Fox lá do México, por exemplo, Mujica aqui no Uruguai, aqui do lado. Então tem um grupo de pessoas intelectuais que já vem batendo nessa tecla há muito tempo, que o caminho que foi encontrado de combate às drogas no geral, e aí botando a cannabis junto de um pacote maior, é um caminho que precisa ser repensado. E nessa ocasião, nós fizemos a primeira chamada de startups. Bom, pelo menos que eu tenha notícia aqui no Brasil, se não foi a primeira, essa coisa de primeira eu nunca sei direito, mas não vem ao caso. Nós fizemos uma chamada de startups, recebemos quase uma centena de projetos e selecionamos 15 startups para se apresentarem nesse evento aqui, que foi em março desse ano. Dessas 15, hoje, nós investimos em 2, tá? E mantemos contato com as outras 13. Não vou nem me perder muito tempo nisso, porque a nossa primeira startup está aqui no palco comigo, vocês vão entender logo na frente, que é o Centro de Excelência Canabinoide, e Canapag e Jamba vão entrar online na sequência. Então, aqui eu vou passar direto, vocês vão entender um pouco mais. Nós estamos criando 2 novas startups agora, que a gente vai lançar esse ano ainda. Não vou dar o spoiler aqui, mas posso dizer que uma delas tem a ver com o terceiro setor, tá? E a outra tem a ver com psicodélicos, que é uma outra tendência aí que se apresenta no mundo. Isso está chegando agora aqui no Brasil também, esse ano ainda. E aí, essa é a parte que eu queria destacar mais, porque nós botamos a nossa chamada no ar, isso aqui está no nosso site. Tomara que muitas startups estejam nos assistindo nesse momento, tá? Startups da área do agrobusiness, startups da área de educação, startups da área da saúde, startups da área de logística, e por aí vai, 3 pontinhos. Por favor, estejam convidadas a se inscrever na nossa chamada, ela está no ar, e dessa vez ela vem turbinada pela Merck Life Science, que é uma multinacional baseada na Alemanha. A Alemanha, pelo que eu sei, é o terceiro mercado hoje na área da cannabis no mundo, e a Merck Life Science conectou com o nosso grupo, e isso dá uma dimensão muito grande aí do que é possível fazer e dos benefícios que nós vamos trazer a partir de então. E aí quando você fala, é uma pergunta recorrente, né? Quer dizer, o que uma startup, quais são as áreas que uma startup se encaixa dentro do setor de cannabis, né?
Então, quer dizer, quais são os pilares de sinergia, né? Então, assim, extração, não precisa nem falar, o Brasil, a área de agronegócio do Brasil é extremamente sofisticada, extremamente criativa e extremamente usuária de tecnologia da informação. A área, em geral, da agricultura também foi colocado aqui a questão da discussão da 399, e um dos pontos que viria, né, que virá, vamos ser otimistas, dizer que vai acontecer, uma questão de tempo, a área da agricultura ela vai ser protagonista. Eu não tenho dúvida do que eu estou falando, porque o Brasil é um dos maiores exportadores de grãos do mundo. A gente alimenta a população mundial. Então, a gente sabe plantar, a gente sabe extrair, né, coisas da terra. A parte toda de ciência, tá? Então, startups que mexem com laboratório, controle de qualidade, que eu estou falando um pouco mais de biotech, tá? Tem um mercado, tem um oceano azul de oportunidades a ser colocada para vocês no mundo da startup, da cannabis. Genética, cultivo, mais ou menos a coisa vai junto, né? Educação. Educação, como eu falei lá no início, foi como eu comecei, como a indústria da cannabis acabou me colocando. Qualquer empresa que mexa com educação, hoje, tem um espaço nobre dentro do setor de cannabis, porque a gente precisa educar o setor médico. O Brasil tem 500 mil de médicos. Não sei se esse dado é um dos países que mais tem médico no mundo. Hoje, o número que se tem é que apenas 1.000 médicos, se isso, prescrevem cannabis no Brasil. Então, existe um gap gigantesco, porque simplesmente o sistema endocannabinoide não é ensinado nas escolas de medicina, nem aqui, nem lá fora. Isso para a parte médica. E quando você traz para a parte da população, a educação passa por quebra de tabus, então toda empresa que mexe com educação é bem-vinda e tem um espaço nobre dentro da área da cannabis. Digital em geral, estou falando de aplicativos, hoje tudo é app, né? Então eu poderia aqui dar vários exemplos, vou encurtar porque meu tempo está chegando ao final, mas tudo que for aplicativo, você pode imaginar que se encaixa hoje dentro desse setor, tá? Coisas um pouco mais sofisticadas do ponto de vista de tecnologia da informação. Blockchain. Você usar blockchain para você acompanhar desde a semente até do seeds to sales, como eles falam nos Estados Unidos, né? Então, você fazer o rastreamento, o acompanhamento, e na área de saúde, mais especificamente, por uma questão de segurança da informação. Dados de segurança da informação, blockchain vem resolver muita coisa nesse sentido. Então, outra dica que fica. Comunicação, colaboração, tudo que é marketplace, né? Marketplace é aquilo que você aproxima o comprador de alguma coisa do fornecedor de alguma coisa. Então, portais, marketplace, mexe com isso. Tá? Distribuição e logística não é muito o caso ainda no Brasil, aqui eu estou me referindo mais aos dispensários, ao ponto de venda, mas a gente chega lá. Aliás, até falar isso que eu estava comentando ali fora, hoje a nossa cabeça é muito de América Latina, tá? Então, os países na América Latina, você tem vizinhos aqui ao lado que estão em outro estágio do que é possível se fazer, do que é possível. Então, o Uruguai, por exemplo, é um dos 3 países no mundo que é liberado no recreativo, no industrial e no medicinal, obviamente. Então, é um exemplo aqui, um primo nosso aqui no sul. E com essa vinda da Merck, isso abriu muito a nossa cabeça nesse sentido. Você tem a Colômbia, você tem o Chile fazendo um trabalho sensacional, você tem o México. Então, assim, quando qualquer empresa, qualquer startup que pensar em participar do programa tem que ter a cabeça o seguinte, global, que a oportunidade é global. Bom, para encerrar, como eu disse, na primeira rodada nós de 15 empresas selecionamos 2, que foram investidas, tá? Mas a questão do investimento é uma possibilidade, ou co-investimento, mas o que a gente se propõe a fazer tem muito a ver com aquele hexágono, tá? Empresas que trabalham conosco hoje, pequenas ou gigantes, como a Merck, nós estamos conectando essas empresas e gerando oportunidades de negócio com os outros vértices do hexágono. Então, caso a caso, a gente senta, entende a necessidade de cada empresa e a gente constrói
de uma maneira muito mão na massa, porque o nosso DNA é de empreendedor, então são empreendedores trabalhando com empreendedores para desenvolvimento de um negócio. Bom, estourei o tempo, certinho. Eu vou passar agora na sequência para 3 apresentações, que são as 3 atuais investidas, nada como exemplo, né? Muito melhor do que eu ficar falando aqui o dia inteiro, é a gente trazer exatamente o fruto do nosso trabalho. Então, a primeira apresentação é presencial. Eu tenho aqui meu sócio, CEO do SEC, Marcelo Sarro, e depois nós vamos ter 2 outras apresentações à distância, e aí a gente volta para bater um papo no final, tá bom? Muito obrigado. Tá. Bom, boa tarde, meu nome é Marcelo Sarro, sou CEO e fundador do Centro de Excelência Canabinoide, e que eu vou contar aqui. Quero agradecer primeiro o convite do CECHAT e dos organizadores, para que a gente possa ter a oportunidade de contar um pouco do que a gente faz. O SEC, o Centro de Excelência Canabinoide, é o primeiro centro do Brasil, e eu posso afirmar isso porque o desenho dele é bem diferente. O desenho que está unindo, na verdade, educação, saúde, tecnologia, que não existe igual aqui no desenho que a gente tem mostrado e tem acompanhado. Esse desenho, a gente, na verdade, formado em 2018, né, esse desenho novo que a gente vem atendendo, na qual a gente vem oferecer um sistema em que vai atender quem procura um atendimento clínico especializado na medicina canabinoide. Mas para que ele chegue até ao atendimento, a gente precisa trabalhar algumas frentes, e essas frentes eu vou apresentar uma a uma aqui. Que tudo começa pelo conhecimento, começa pela base, onde a pessoa vai se instruir, até ela entender num mercado tão novo, como ela pode se beneficiar. Então, o desenho todo do Centro de Excelência, ele foi acompanhando desde essa premissa, onde vamos trabalhar com conteúdos informativos, cursos de especialização, um atendimento personalizado e programas de apoio ao paciente. Essa missão de trazer essas informações de toda essa jornada faz com que o desenho do SEC não se torne apenas uma rede de clínicas, mas que fomente muito mais o mercado da medicina canabinoide. Tá? E como é que nós estamos divididos? Qual é o nosso formato? O SEC está dividido em 4 grandes frentes: o Medical, o Learning, o Academy e o Science. Todas elas acabam sendo interligadas por fatores em que o mercado exige que a gente apresente saídas a isso. E fortalece cada vez mais o mercado da medicina canabinoide. Esse mercado é muito maior do que o óleo, muito maior do que a informação, tratar a qualidade de vida e bem-estar e colher dados para que a gente possa, e até em estudos clínicos, comprovar a eficácia do tratamento. O primeiro que eu destaco aqui, na verdade, é o SEC Learning. Vamos imaginar a trajetória de uma pessoa que está buscando, ou que ouviu, ou que entende que ela pode se beneficiar com o tratamento de cannabis. Qual é o caminho que ela busca inicialmente? Busca conhecimento, busca entrar, na verdade, numa linha de conhecimento para que ela possa identificar a escolha, possa identificar o caminho, possa ver que existe uma evidência clínica para o tratamento. A gente recebe pacientes na clínica que elas vão desde crianças acompanhadas pelos pais, que pela enfermidade tentam encontrar uma saída, e eu venho também com pessoas de mais idade que têm um paradigma totalmente diferente com relação ao tratamento. Então, esse portal, ele traz, na verdade, informações importantes, segmentadas por enfermidades, que vão ajudar essa pessoa a chegar até o que a gente chama de um atendimento mais técnico, que é o agendamento para consulta. Oferecemos um saque 24 horas para todas as dúvidas, para que ela possa entrar nessa trilha. Pois bem, o Medical, ele já tem, na verdade, a aplicação clínica, a aplicação de atendimento a esse paciente, onde ele, após o agendamento, ele pode participar de toda a jornada. Essa jornada de qualidade de vida e bem-estar, ela não só está atrelada à utilização do óleo, mas também ao modelo de identificação de vida e de hábitos desse paciente. Nossa jornada composta, nesse cenário que eu mostro aqui no gráfico,
começa na pré-consulta, e a importância de fazer o acolhimento desse paciente é muito importante para que ele possa nos fornecer maior número de informações, as comorbidades, exames que ele já fez, medicamentos que toma, para que a gente tenha uma efetividade no tratamento. Isso é feito, na verdade, dentro da clínica, tanto por telemedicina ou presencial, através de uma enfermeira. Né, um conhecimento já técnico que traz isso e põe ela na trilha para a consulta de uma equipe multidisciplinar que vai dar todo o atendimento humanizado. Esse momento é um momento crucial até, porque a gente está coletando informações, está promovendo, na verdade, a efetividade do tratamento a partir da coleta desses dados e da consulta. A gente não para aí, na verdade, eu tenho toda uma trilha de pós-consulta. Um saque interno vai fazendo todo, porque hoje a gente tem uma regulamentação diferenciada, eu tenho que atender essa regulamentação, eu tenho que acolher esse paciente. Então, a autorização da Anvisa, importadores, processos de compra do produto, e até mesmo quando chega na casa do paciente, a gente entra com o atendimento de diário de bordo, que faz com que ele possa nos fornecer em 3 semanas aproximadamente qual é o dia a dia desse produto em decorrência da enfermidade e da expectativa de cura do paciente, até que ele volte para um retorno e eu consiga ter dado suficiente para acompanhar ele durante o tratamento da prescrição inteira. Então, este processo todo, ele foi desenhado e aplicado hoje, desde 2018, em clínicas aqui de São Paulo, que é aquela foto inicial, e já estamos com expansão no Espírito Santo com 2 novas clínicas. Então, estamos, na verdade, aplicando este modelo, estamos já aprovando como a funcionalidade dele. Esse saque 24 horas é um grande acolhimento para o paciente. Esse aqui é um pouco da nossa equipe multidisciplinar. A importância de ter uma equipe multidisciplinar, ela faz muito sentido numa medicina tão personalizada, em que a gente quer dar, além da assistência da alavanca do óleo, a gente quer trazer também a fomentação da especialidade. Você imagina um nutricionista conversando com o e começando a entender que uma dieta cetogênica vai ajudar a metabolizar melhor o óleo e eu vou conseguir um resultado mais efetivo com menos uso do produto. Então, este também é um segredo industrial aqui que eu estou mostrando para vocês, que a gente começa a aplicar. E eu venho com pacientes que venham muito debilitados, às vezes precisando muito de um apoio de profissionais da saúde, como psicólogos, terapeutas ocupacionais. Isso faz muito sentido nesse BI todo que a gente vem coletando do paciente. O Academy, ele fornece tanto para a nossa mão de obra especializada, a equipe médica disciplinar que a gente já mostrou aqui, a capacitação técnica e trazendo referências mundiais, colocando dentro do marketplace a possibilidade de que as pessoas possam se instruir através de vários formatos, podcasts, vídeos, lives. Isso é a maneira que a gente encontra de se manter atualizado e oferecer o melhor tratamento e a melhor terapia com relação à canabinoide. Eu fechando a história aqui, tem a questão do Sex Science, onde nós estamos, na verdade, trabalhando com controle de qualidade de produtos, iniciando esse processo de teste genético de produtos e também estudos clínicos. Faz muito sentido ter, dentro da nossa operação toda, uma parte científica ligada às universidades, fomentando pesquisas. Há muitos estudos científicos, há muita comprovação a ser feita, realmente em estudos clínicos também. Então, essa troca de informações nos faz ser um centro onde estamos buscando, além da aplicação prática, também a pesquisa de evidências. E isso vem nos trazendo também um composto muito forte de diferenciação do mercado. Ter uma clínica hoje, simplesmente para você prescrever e entregar ao paciente um papel onde ele sai dali com a possibilidade de tratamento, com tantas dúvidas, com tantos problemas no mercado tão novo, a gente fecha a história nessas 4 frentes. E aí, assim, eu estou correndo, a gente tem um tempo, o que a gente busca, quer dizer, na verdade é importante trazer isso, né? O que motiva, né? Por que esse desenho tão complexo, por que ele tem essas 4 frentes, seria tão mais interessante ter pelo menos a clínica e ficar cuidando? É porque a gente quer realmente acompanhar essa evolução
e ser referência global no tratamento médico, e mais do que médico do canabinoide, muito mais trazer uma experiência de regulação do sistema endocannabinoide, trazer com que as pessoas possam se beneficiar cada vez mais a partir daí, e que elas entendam que a mudança de vida parte com o produto, mas muito mais também com a mudança de hábitos e a mudança de conhecimento da sua saúde e como você vai trabalhar isso. Tá? Continuamos trabalhando sempre com os valores nossos de educação, de acolhimento. Acho que essa é a principal palavra hoje. Tá? A gente está ali na linha de frente, né, trabalhando com as ansiedades dos pacientes que chegam com a gente com a expectativa de que eles vão mudar realmente a vida deles e a vida dos familiares. Então, acho muito importante que nosso desenho focado no paciente, todo ele é em prol da gente ter um atendimento cada vez melhor, com maior qualidade, amparado por uma regulação forte e também com produtos de controle de qualidade. E é isso. Aqui estão os meus contatos. Eu quero agradecer muito a oportunidade aqui e convidar todos para conhecer a gente na nossa clínica aqui em São Paulo. Quem tiver dúvida, eu estou à disposição. Obrigado. Agora é com a equipe técnica. Olha os dois ali. Alô. Salvador e Paraíba, é isso? Quem é que vai primeiro? Vai lá, Murilo. Fala aí, para ver se a gente te ouve bem. Legal? Manda bala. Com a cannabis se deu através de uma necessidade própria minha. Eu tive um tumor, fui diagnosticado com 14 anos, era um tumor de pele, e a região onde que ele ficava localizado era uma região muito crítica para uma cirurgia. E na época foi buscado soluções alternativas de tratamento que não precisasse da via cirúrgica. E uma dessas alternativas foi a cannabis. Desde então, eu venho me aprofundando mais no assunto, né? Depois, poucos anos depois que eu tive esse diagnóstico, e a minha própria graduação, o curso de farmácia, se deu por esse motivador. E hoje eu tenho isso como uma meta de vida, de proporcionar o acesso a esse medicamento que, ao longo dos anos, quando eu precisei dele, eu vi o quão complicado era ter esse tratamento aqui no Brasil. Eu já tive vários problemas ali com a importação desses medicamentos. Na época ainda não existia um acesso regulatório como a gente tem hoje, ainda precisa melhorar. E com base nisso também que surge a Canapag. Boa parte dessas dificuldades se dá do acesso. Bom, falando um pouco do mercado em torno da cannabis. Hoje a gente tem uma estimativa que esse cenário pode gerar globalmente cerca de 165 bilhões de dólares, sendo que 4,7 bilhões é a expectativa para estar girando aqui no Brasil após a regulamentação. Veio a ocorrer de uma forma inicial, né, de uma forma um pouco mais enxuta, com a RDC 327 da Anvisa de dezembro do ano passado. E em relação à quantidade de pessoas que podem ser atingidas, hoje no Brasil estima-se que sejam 6 milhões de pacientes com patologias refratárias, a maioria dos tratamentos, e podem ser muito beneficiados com os produtos de cannabis. Bom, ainda assim, mesmo com uma regulamentação, existem várias dificuldades para o acesso.
Essa regulamentação foi um pouco mais estrita ao mercado existente no Brasil, que é o mercado das indústrias farmacêuticas, e a matéria-prima para essas indústrias mesmo estarem fazendo a utilização e produção desses medicamentos é por via de importação, o que acabou restringindo muito e elevando demais os valores. Hoje, um medicamento na farmácia gira em torno de R$ 2.000 a R$ 2.500 para um tratamento de 2 semanas. E com isso surgiu várias associações de pacientes. Um exemplo que nós temos é aqui na Paraíba, onde que eu moro hoje, que é a Abrace. Hoje é uma das únicas associações de pacientes com autorização judicial para estar produzindo desde da planta, passando pelo beneficiamento do produto acabado e dispensação para os pacientes. E essa associação, assim como outras que estão surgindo, passou dificuldades, algumas barreiras, na verdade, para ter acesso ao capital financeiro. E isso eu digo ao acesso básico mesmo. Desde a criação das suas contas bancárias, ela teve uma recusa dos próprios bancos, no sentido que era um CNPJ relacionado a cannabis. E isso impôs um certo, entre aspas, preconceito, uma certa insegurança, na verdade, dos agentes financeiros em estarem apoiando essas instituições. E fazendo um parêntese bem breve, nós da Canapag, eu e meus outros sócios, que eu vou apresentar mais à frente, já tivemos também esse mesmo bloqueio de certos parceiros, no sentido que era um produto que nós estamos oferecendo relacionado a cannabis. E essas barreiras levou também a da própria startup, no sentido de demonstrar o compliance e a segurança dos nossos produtos e serviços. E um outro ponto muito importante que acabou agravando muito na Abrace são as rejeições pelos gateways de pagamento. Muitos desses pacientes acabavam fazendo uma transação de um valor muito alto para ter um tratamento ao longo de vários meses, não precisa ficar adquirindo de forma recorrente esse medicamento, e com isso esses gateways acabavam negando. E isso acabava afastando também, consequentemente, os pacientes desses produtos. Bom, falando um pouco agora da Canapag, nós oferecemos um sistema unificado de gestão financeira. Isso deu através da possibilidade que ocorreu em 2013 pela Lei 12.865, pela uma regulamentação do Banco Central, que se diz sobre os arranjos de pagamento, que hoje é o que a Canapag faz. E também eu vou falar um pouco mais à frente das funcionalidades do nosso serviço. Hoje nós já atendemos a Abrace, que hoje é a única associação com tamanho de mercado atualmente no Brasil que é bem significativo. Hoje são cerca de 9.000 pacientes cadastrados e utilizando esse sistema. Bom, um pouco das nossas funcionalidades. Nós temos principalmente o quesito de pagamento online. Boa parte dessas associações é o que é mais utilizado pelos seus e-commerces, os seus dispensários online. E isso dá a possibilidade tanto do pagamento via cartão ou os pagamentos por TED, boleto, e também para a administração financeira dos seus funcionários, com o pagamento dos seus colaboradores, com folha de salário e pagamento dos seus fornecedores. Além disso, também nós disponibilizamos as maquininhas, as POS, para pagamento físico. Além disso, nós temos um sistema de integração via API com outras plataformas financeiras, e uma delas é relacionada à parte de câmbio, para a gente estar também conseguindo atender esses outros mercados emergentes que estão surgindo, principalmente na América Latina, e que tem uma dificuldade bem parecida com o que ocorre hoje aqui no Brasil para acesso a essas plataformas.
e um dos grandes diferenciais é o nosso e-commerce. Fora essa arquitetura financeira, nós também oferecemos um plano de marketing, onde nós montamos o e-commerce para essas associações de pacientes e empresas de cannabis, no sentido deles terem já uma plataforma já validada, que eles sabem que vão dar certo e que cumpre as normas regulatórias para a comercialização desses produtos. E isso pegando todo o respaldo farmacocientífico, desde a parte regulatória até a parte clínica. Então, a gente faz o acompanhamento desde a prescrição médica e o que é exigido pela Anvisa até o pós-venda, que ocorre a partir de gestão da farmacovigilância e acompanhamento dos efeitos desses produtos com os pacientes. Falando um pouco das funcionalidades, né, que eu já comentei ali por alto, vou passar bem breve nessa parte, e de modo resumido, o paciente ou os nossos usuários, eles vão ter disponível um aplicativo com uma carteira virtual, onde ele vai fazer a gestão de todos esses serviços, desde a parte de pagamento, dos recebíveis e transações de modo geral. Bom, nossa equipe é formada por mim, eu sou o Murilo, já me apresentei lá no início. O meu sócio e atual CTO da startup é o Diogo. Ele tem formação em engenharia elétrica e administração. Atualmente, ele também é professor de MBA em gestão estratégica da PUC Minas. Ele também é investidor profissional credenciado e já tem experiências em outras startups de diversas áreas, sendo também mentor da Inovativa Brasil. O Misael é o nosso CMO, responsável pela parte de marketing. Ele é especialista em e-commerce e trabalhou nesses últimos 6 anos dentro da Abrace, já validando toda essa parte de e-commerce e relação com os pacientes. Bom, comentando um pouco dos nossos diferenciais frente aos concorrentes, um deles e um dos principais é a experiência personalizada para o mercado da cannabis. Nós atendemos de uma forma que, pela experiência dos nossos sócios, a gente consegue levar uma experiência mais positiva para os nossos clientes, diferente dos outros métodos de pagamento que já atuam em mercados não relacionados a cannabis e muitas vezes não têm os conhecimentos regulatórios exigidos por esse setor. E com isso, a gente consegue fazer um direcionamento também para uma maior conversão dos produtos. E com isso, uma menor taxa de rejeição. E um outro diferencial é o nosso sistema de fidelidade, que os nossos clientes eles podem estar convertendo os pontos na aquisição em outros produtos dos nossos clientes, formando assim uma rede sinérgica para esse mercado da cannabis. Bom, nós visamos atender, além das associações de pacientes, as empresas relacionadas ao setor, incluindo as indústrias, também as head shops, as grow shops, tabacarias, ou seja, todo o contexto para que isso ocorra. A gente visa atender de uma forma verticalizada e futuramente os consumidores recreativos com uma mudança de regulamentação. Só finalizando, nós temos parceria hoje com a Comply, que é um sistema de blockchain que visa desde a semente até o produto em prateleira. Nós oferecemos o sistema integrado de pagamento deles. Hoje nós somos acelerados pela The Green Hub, como o Alex bem comentou. E uma startup que hoje nós pegamos como um parâmetro é a Flow Hub, que, falando bem brevemente, ela já foi investida, inclusive, por um brasileiro, sendo que a última captação dela girou em torno de 27 milhões, demonstrando que esse mercado ele tem um potencial muito grande e já, de certa forma, tem essa validação pelos investidores. Bom, finalizando, só respaldando, nós já temos algumas parcerias também para esse roadmap, para estar integrando ainda esse ano um sistema para alcançar a América Latina, além das associações que nós já atendemos hoje aqui no Brasil.
E obrigado pela oportunidade. Gostaria de parabenizar os organizadores do evento, que é extremamente importante para esse mercado amadurecer aqui no Brasil e os pacientes que precisam ter acesso a esse medicamento tão fundamental. Obrigado. Maravilha. Boa, Murilo. Bom, Canapag é uma fintech, né? Fintech não é aí que está a inovação. A inovação é o nicho e o entendimento das dificuldades do setor da cannabis. Isso, inclusive, é gargalo de crescimento mesmo nos Estados Unidos. Essa questão do pagamento ainda é um desafio mesmo nos mercados mais evoluídos. Então, é muito legal ver, né, uma startup genuinamente nacional, paraibana de raiz, já trabalhando, já com clientes, já com parcerias estratégicas. E tomara que todo mundo comece a fazer aquele cartãozinho de crédito em breve, né? A gente tem uma base gigantesca aí no Brasil e na América Latina. Então, para o último exemplo, quer dizer, foi aquilo que eu comentei, né? Educação permeia tudo que a gente está falando aqui. E o Luiz vai apresentar a Jamba Studio para vocês agora. Vai lá, Luiz. Valeu, Alex. Boa tarde. Quero começar agradecendo o convite da Medical Fair para estar aqui. Chegou através do C-Chat e da The Green Hub. É muito bom, é uma honra estar falando sobre cannabis num evento nesse contexto medicinal, o que é mais uma prova de todo o valor dessa planta que tem para a sociedade, né? E aí entra a questão, por quê? Por que numa sociedade tão desenvolvida como a nossa, só agora, em pleno 2020, que a gente está começando a conversar nesse contexto medicinal e nos usos da cannabis de uma maneira benéfica para a sociedade. Aí, aqui, mais medicinal, mas o trabalho todo que a The Green Hub vem fazendo, também todo o aspecto do uso da cannabis pela sociedade, na parte do cânhamo, industrial, enfim. Por que a gente demorou tanto para poder começar, de fato, a utilizar o potencial dessa planta na nossa sociedade, né? E aí, como o Dr. Pedro bem disse aí no começo do bloco, não é uma questão de ideologia, né? Porque pessoas de todos os espectros políticos apoiam essa causa por um motivo ou outro. A questão, de fato, é o preconceito mesmo. Por que há esse preconceito com tudo que vem da cannabis, com tudo que vem derivado dessa planta? E aí, quando a gente para observar, a gente percebe que a raiz do problema está em comunicação, como que todas as ferramentas do audiovisual e da comunicação em massa foram utilizadas para poder construir essa imagem em cima da cannabis. Então, é por isso que eu estou aqui hoje. Meu nome é Luiz Mandara, né? Eu já saí falando. Eu vim aqui apresentar a Jamba Studios. Nós somos uma criadora de conteúdo, embora eu esteja aqui em Salvador hoje, baseado em São Paulo, nós somos do litoral de São Paulo, e a gente vem com a proposta de criar conteúdo que quebre esse preconceito, que mostre para as pessoas exatamente, eduque qual é o papel que a cannabis pode ter dentro da nossa sociedade e o que a gente está perdendo enquanto a gente fecha os olhos para ela, né? Então, bem, o preconceito existe, já foi muito bem pontuado por todos que vêm falando aqui, mas até como o Drauzio Varela disse muito bem no programa que ele teve, o Drauzio de Chava, é uma coisa que todo o preconceito social foi colocado na maconha, né, no uso recreativo da cannabis. E isso, quando a gente volta lá para os anos 30, nos Estados Unidos, que foi o berço do proibicionismo mundial, a gente vê que houve um esforço muito mais racista e xenofóbico de usar a cannabis como um pretexto, uma ferramenta para poder alcançar outros objetivos, né, objetivos nefastos que foram colocados, jogados em cima da maconha. Então, a gente tem aí 70 anos de proibicionismo e, por causa disso, pesquisas não foram feitas, usuários foram criminalizados, toda uma área da sociedade foi criminalizada, enquanto já havia extenso uso desde as primeiras civilizações egípcias, chinesas, Oriente Médio, a utilização da cannabis. Então, por que a Jamba existe? O que a Jamba se propõe a fazer? Derrubar esse preconceito
desconstruir na cabeça das pessoas que a cannabis é uma coisa ruim, que a cannabis é uma droga, uma porta de entrada para drogas mais pesadas, sendo que já está mais do que provado que o único motivo pelo qual a cannabis pode ser considerada uma porta de entrada é porque ela é vendida na mesma loja que todas as outras drogas mais pesadas, que dão muito mais lucro para as pessoas que produzem e distribuem, né? Então, quando esse preconceito acaba, a gente vê as histórias como a que o Murilo contou aí mais cedo, e como ele tem contato através da Abrace, de todos os benefícios, esse primeiro que a gente está falando aqui, o benefício medicinal e terapêutico, que é muito forte, é muito claro, né? E muito importante para ser dado às costas. E a gente pensa que educação onde a gente pode atacar. O proibicionismo, ele usou algumas campanhas na TV para poder mostrar o usuário de cannabis como uma pessoa improdutiva, uma pessoa até insana, que tem propensão a atos criminosos, e eles usaram filmes, construções de personagem, tudo focado em mostrar apenas esse lado para as pessoas. E como também o Rodolfo estava conversando com o Dr. Pedro, os grandes críticos da cannabis o fazem com um copo de uísque ali do lado, no escritório. Por quê? Porque as mesmas ferramentas foram utilizadas pela indústria do tabaco e pelo álcool para poder mostrar os produtos deles como elegantes, inofensivos, sensuais. Então, hoje a gente gasta dinheiro para quebrar isso. Todo mundo quer diminuir o uso de tabaco, tudo. E por que a gente não consegue? Porque isso já está incrustado na mente das pessoas com muita força. Então, a gente precisa educar, a gente precisa trazer esse outro lado. E de que forma a gente faz isso? A gente faz isso criando conteúdo, a gente faz isso contando histórias, a gente faz isso não só dando luz às histórias reais que existem, mas também colocando isso na produção cultural, usando arte, usando a capacidade das pessoas de absorver cultura para que elas absorvam uma mensagem que conta a história verdadeira da cannabis e os usos que a gente pode dar a ela. Já foi gasto muito dinheiro para demonizar a cannabis através desse tempo todo. E para que todas as empresas que vêm focando nesse nicho, que querem utilizar a cannabis para vender produtos, eles vão ter que investir em educação para poder conquistar nicho dentro dos mercados, né? Porque senão o produto dele ainda vai ser relacionado a uma droga, a uma coisa negativa. Então, o que a gente faz? Hoje, como a nossa equipe ela é diversa, eu conto com uma equipe muito forte, que tem uma cineasta, tem um jornalista, um arquiteto, desenhistas, e o que a gente faz? A gente escolheu como o primeiro produto que a gente faz as histórias em quadrinhos, porque além delas terem uma forma muito rica da gente passar informação para as pessoas, elas também servem de base para qualquer outro produto audiovisual. Então, quando a gente conta uma história através do quadrinho, alô, Netflix, Globo, esse produto já está pronto para ser gravado, para ser transformado em alguma coisa de muito mais alcance. E a gente consegue fazer isso com os quadrinhos com um custo muito baixo e, ao mesmo tempo, né, uma escalabilidade enorme. Então, aí na tela estão alguns dos exemplos de histórias em quadrinhos que a gente produziu. A gente tem uma série onde a gente ilustra notícias, né, do mundo da cannabis e coloca em contraponto os absurdos que o proibicionismo traz, né? E os quadrinhos são os nossos produtos autorais. A gente também faz muito conteúdo sob demanda para as empresas do setor da cannabis, né, incluindo também a The Green Hub. E aí esse é um exemplo que a gente fez em parceria com o Steve DeAngelo, que é um personagem interessantíssimo, muito legal, o pai da indústria da cannabis norte-americana. E ele, além de ter toda essa entrada no mercado da cannabis recreativa, ele também tem um projeto social que visa perdoar as penas dos pessoas presas, pessoas negras presas pela cannabis em estados onde a cannabis já é legalizada. Então a gente teve a oportunidade de ter contato com eles e produzimos peças muito legais para eles através da The Green Hub. E a gente está produzindo uma ficção, uma história própria que vai narrar a história de uma mãe negra da periferia que não tem acesso ao modo como a cannabis é acessada hoje no Brasil, que infelizmente é elitista. Então, custa dinheiro, você precisa passar pelo sistema judiciário, você precisa ter conhecimento, você precisa ter um alcance que as pessoas na periferia não têm. Então, ela tem ali um filho doente e aí, através de até uma viagem espiritual, onde ela vai ter contato com os deuses
a deusa Sexhat e toda a ancestralidade egípcia dela como negra, e ela vai aprender como os ancestrais dela já usavam a cannabis de forma positiva desde o começo, e conforme ela vai aprendendo sobre o relacionamento da humanidade com a cannabis através dos tempos até hoje, o leitor também vai aprender muito e, quem sabe, vai se despir dos seus preconceitos e vai poder olhar com mais atenção para os produtos à base de cannabis, porque tenho certeza que, com esses números que a gente vê, toda pessoa tem um exemplo na família de alguém que poderia ser melhor tratado em alguma doença com algum produto à base de cannabis. Então, bom, encurtando, é isso, a gente precisa batalhar contra esse preconceito, a gente precisa começar a comunicar para as pessoas que a cannabis não é uma droga, não é uma coisa ruim, e contem com a Jamba, contem conosco para poder produzir peças de conteúdo para comunicar essa mensagem. Obrigado novamente. Boa, Luiz, excelente. Fez a barba, hein, Luiz? Cortou o cabelo. Minha mãe aqui, Alex. Então, vocês vão ouvir falar muito na Jamba, com certeza, porque, como ele falou, é uma produtora de conteúdo para contar histórias. A gente está começando a contar a história da cannabis no Brasil. Você viu a Sexhat, a deusa. Então, eu chegou não um personagem. Essa forma do Sexhat com essa grafia, viu? Com XATE. Mas bacana, o importante é que é Sexhat. Isso daí é que é importante. Parabéns pela escolha. Nós escolhemos o nome Sexhat justamente por isso, por ser a deusa da sabedoria. E o nosso portal, ele traz um pouco disso, né? Trazer a informação para as pessoas, mas parabéns, entendeu? Pelas startups que vocês estão acelerando. Não posso falar do SEC, porque eu estou participando. Mas parabéns à Jamba e ao Canapag aí, promissoras mesmo, hein, Alex? Parabéns. Gostaria de perguntar se alguém na plateia tem alguma pergunta, tá? Senão eu já estava ali sentado marcando as perguntas que recebemos das redes sociais. Então, dando continuidade, Alex, qual a mensagem que o senhor passaria para o público que quer empreender ou investir no segmento de cannabis medicinal? Qual a mensagem? Qual a mensagem? Bom, a primeira mensagem é assim, se achar que vai ficar rico da noite para o dia, nem começa, tá? Porque isso, para qualquer setor, eu falo para isso para empreendedores de qualquer setor. Na cannabis, então, visão de médio e longo prazo, né? Enfim, a gente está começando a construir uma narrativa, um cenário. Então, brincadeira à parte, todo empreendedor que vier tem que ter muita resiliência, porque para quebrar muita pedra. Outra mensagem que eu sempre gosto de passar, Pedro, é a formação de equipes multidisciplinares, né? Isso para mim é segredo para sucesso ou insucesso. Então você pega aqui, por exemplo, nessa aqui, olhando para o SEC, Pedro é médico, eu venho da área de negócio, Sarro já tem uma experiência administrativa, de desenvolvimento, enfim, marketing. E é isso, é uma empresa... Como é que se constrói uma empresa no setor de cannabis? Olha, ninguém sabe tudo, né? E você precisa conhecer um pouco de ciência, muito de comunicação, muito de produto. Então, tenta chamar um amiguinho para ser seu sócio que não seja a mesma formação sua. Que se complementem, né? Não que se faça uma competição. Exatamente. Depois, pensar no mundo, tá? Então, Jamba, Canapag, tá pensando no mundo. Fazer uma fintech que possa ser usada em qualquer lugar do mundo. SEC também, né? SEC também. SEC, por favor. Não, sem dúvida. Mas eu digo assim, visão, e isso a gente está começando a trabalhar cada vez mais, né, Pedro, aqui na América Latina. Verdade. Né? Porque se o Brasil ficar nessa e não aprovar 399 estagnado, a gente vai fazer negócio no Uruguai, a gente vai trabalhar na Colômbia, a gente vai trabalhar no México, a gente vai para o Chile, Argentina, Paraguai. E assim, não é que a gente vá, mas essa visão não, de nós que... vamos.
Nós vamos. Se precisar, o próprio SEC já está sendo cotado já... Uruguai e Portugal. Portugal, Exatamente. Então, pense em outras palavras, pense num negócio que tenha dimensão global. Tá? Porque a cannabis é um business global. Você pega o Uruguai, quanto é que o Uruguai está vendendo de excesso lá de flor para o mundo? A quantidade eu não sei, mas eu sei que ele está abrindo uma empresa de cânhamo industrial que vai gerar 1.000 empregos agora, ainda esse ano. Então, isso eu sei. Então você vê, você pega países pequenos, Portugal, Israel, Canadá. O Canadá é um país imenso, mas tem uma população limitada, um mercado interno pequeno. Então, pense em mundo, nas suas soluções. Perfeito. Se alguém tiver alguma dúvida, por favor, é só levantar a plaquinha. Tá? Eu estou atento aqui no celular, mas eu tenho algumas perguntas ainda. Quais são as maiores dificuldades que o empreendedor ou investidor no negócio de cannabis enfrenta hoje e aonde estão as melhores oportunidades? Essa é a pergunta de $1 milhão, né? Vamos lá. Essa é o nosso... Se nós fôssemos olheiros de futebol, né, a gente estava tentando localizar o próximo Neymar, né? Pelé. Onde é que está? Mas assim, esse negócio de startup é um negócio que tipicamente é um número mágico, não sei se tem evidência científica nisso, mas de 10 startups, 7 dão errado. 7? 70%? Tá? 2 vão mais ou menos e uma vira um unicórnio. Sabe o que é um unicórnio, né? Unicórnio, uma vez você me explicou, é uma startup que ela tem um... valor de mercado acima de 1 bilhão. 1 milhão. 1 bilhão? Tá. E existe isso? Existe alguns unicórnios no Brasil já, inclusive. No Brasil já teve unicórnio? Sim. Alguma na área da cannabis ou não? Não, nenhuma na área da cannabis. Ainda. Exato. Aqui então, tem 3 candidatos, né? Tem. Então, a gente trabalha para criar um unicórnio. É esse o nosso trabalho. Então, financiamento, vem um round menor, depois você vai subindo nessa escala de investimento, até um dia, quem sabe, num ponto futuro, você está abrindo capital em bolsa em algum lugar no mundo. Isso não é um sonho. Várias empresas de cannabis que a gente conhece, inclusive... Sim. Estão brasileiras ou proprietários de brasileiros estão com esse viés e nós também pensamos assim. No próprio portal do Sechat a gente tem na fileira superior a cotação na bolsa, né, na bolsa do Canadá das empresas da área de cannabis. Exato. Então, assim, e vários setores. O Murilo apresentou uma semelhante à Canapag nos Estados Unidos, que recebeu agora 27 milhões de investimento. O que o cara tem? O cara tem uma solução para ponto de venda. Sim. Você chega no dispensário, vai pagar, já faz todo o compliance para ver se o cidadão ele é maior de idade, toda a parte de estoque. É isso que a startup faz. Recebeu um aporte de 27 milhões. É a Canapag versão USA. Esqueci o nome dela agora, Murilo botou na apresentação. O Murilo falou ela. Qual que é o nome aí, Murilo? Você está me ouvindo? Acho que é a Flow alguma coisa. É Flow Hub. Flow Hub, E foi investida pelo grupo do Jorge Paulo Lema, não foi? Eu estou enganado? Isso mesmo. Então, assim, investido por um brasileiro, tá bom para você, não? Por brasileiro? Jorge Paulo Lema. Então, assim, a gente pode falar disso no Brasil hoje, dispensário, não. Tá? Mas é uma possibilidade aí, ilustrando bem. Mas foi aquilo que o Marcelo Galvão falou. Ele usou o exemplo da represa Guarapiranga, eu achei perfeito. Enquanto ficou ali a área ambiental, não pode, acabou se criando ali uma desorganização na construção e aí sim acabou contaminando e poluindo a área. Falando mais direcionado ao público de startups, quais seriam as regras ou lições mais valiosas para traçar uma boa trajetória de negócios? Bom, eu já dei algumas dicas. Equipe, plano de negócio. Se você não sabe para onde você está indo, você não vai chegar, né? Então, plano de negócio. Isso é um trabalho que nós da Green Hub temos assim, eu acredito, um time
muito bacana. Tem o Marcel, por exemplo, que é um craque, né, em fazer toda aquela modelagem de negócio e o planejamento financeiro de uma startup. Vocês, outros craques de outras competências, né, que está sempre opinando nessa trajetória. Então, um bom plano de negócio e um produto que seja global, já disse. Acho que é uma combinação e, olha, Pedro, assim, o cara falou uma vez num evento, nunca esqueci isso, quer dizer, como é que você define sucesso? Falou, trabalho, talento e sorte. Se tiver um pouquinho de sorte também, não vai. Eu ainda acrescentaria mais uma coisa nisso daí, entendeu? Que uma startup precisa ter tempo. Você tem que ter tempo para se dedicar à startup. Se você não tiver um tempo para você se dedicar, isso aqui é uma piada interna, mas é verdade. As pessoas elas têm que ter tempo para se dedicar a uma startup, porque é um crescimento, é como você cuidar de uma planta, cuidar de um relacionamento, cuidar de um animal. É necessário que você tenha um time. Não deixou passar, né? De jeito nenhum. Não, essa piada é interna que a gente, enfim, piada de fim de semana, mas tem um fundo de uma verdade, assim. Uma das coisas que a gente pergunta, isso no olho do fundador. Esse é o projeto da tua vida? Você tem o sangue nos olhos? É isso que você quer fazer? Porque você tem tempo para isso? Porque tem que ter a dedicação full time. E hoje, sei lá, depois que eu conheci essa turma toda de Santo André aqui, meu tempo é isso, é o que eu me apaixonei e a gente se diverte aqui bastante. Exatamente. Empreender no Brasil, empreender no ramo da saúde, empreender em cannabis, já é um complicador se você não tiver tempo, né? Exatamente, e se não tiver essa união que vocês estão vendo, que nós temos aí, esse sentimento de equipe, isso é muito importante. Quais experiências para... Eu tenho um ponto aqui com o Luiz aí. Vai lá. Uma voz do além, né? As novas startups que eu tenho que ter agora, a parte de montar uma equipe diversa, e dar protagonismo de pessoas, embora eu sinto muito que a gente só entre homens e homens brancos, e esse tema ainda precisa ser discutido com outras pessoas, representantes de outras áreas da sociedade também. Então, eu quero pontuar o quão importante. A Jamba tem muita sorte em ter no quadro de sócios e também muito atuante na empresa, a Damares, que é uma mulher negra, e ela traz para a gente traz a gente de volta para a realidade, é muito importante. A nossa visão, infelizmente, em cima dessa parte do preconceito na cannabis, mas a gente está com a visão bastante carregada de muitos preconceitos que urgentemente precisam ser discutidos e desconstruídos. Então, novas startups, novas empresas, todas as pessoas, para que a gente possa, essa indústria da cannabis que a gente está construindo do zero, a gente precisa construí-la do jeito certo. Alô. Beleza. Luiz, você não podia ter sido mais feliz na sua colocação, porque quando eu falei de equipes multidisciplinares, eu estava me referindo mais à competência técnica. Sim. O que ele está falando é a pluralidade, e não só da questão do negro, mas da mulher, tá? Mas da sua opção sexual, da idade. Então, hoje eu com cabelos brancos aqui, qual é a minha maior fonte de inspiração e de aprendizagem? É trabalhando com a juventude, sabe? Então, isso que ele falou é muito verdade e a gente traz isso muito para a nossa equipe. Muito atual, né? E aí, fazendo eu acho que foi de Einstein essa situação. Se eu estiver errado, vocês, por favor, me perdoem. Triste os tempos onde é mais fácil se desintegrar um átomo do que um preconceito. Entendeu? Seja pela cannabis, seja racial, seja da qual forma que for. Já estão me mandando o aviso aqui que a gente tem mais 3 ou 4 minutos de debate, então escolhe uma dessas duas perguntas aí, as duas últimas. Tô sem óculos, né? Vamos lá, né? Número 4, número 5 eu falo. Número 4. Perfeito. Quais as experiências práticas no setor de investimentos e startup o senhor poderia nos apresentar? Setores?
Práticas no setor de investimento e startup. Então, eu pegaria aquela tela lá que a gente... Então eu vou para a quinta. Em termos de expansão de mercado para cannabis medicinal, quais seriam os principais desafios e possíveis oportunidades dos próximos 5 anos? Os 5 anos é tempo pra caramba, né? Assim, você fazer um forecast Brasil 5 anos é difícil, né? Complicado, né? Mas eu tô com o pessoal que estava aqui no primeiro bloco, tá? Eu acho que a linha entre o recreativo e o medicinal é tênue, tá? Você pegar alguém que está se recuperando de um processo oncológico e aquela pessoa está fumando um baseado, aquilo ali que acabou de fazer... recreativo ou medicinal? É recreativo ou medicinal, sabe? Acabou de fazer quimioterapia, vomitando, aí fuma um baseado e cessa e aumenta o apetite. É recreativo ou medicinal? Então vamos olhar por essa ótica. Ele é medicinal como a via da administração não permitida pela atual legislação nacional, porque alguns países, até nos Estados Unidos, a Califórnia, é usado como essa via de administração, a via inalatória, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, não estamos falando aqui que fumar é bom, mas quando fala via inalatória, pode ser nebulização, existe até já vapers próprios para isso, né? E você achar alguns nichos, né, Pedro, assim, esporte, por exemplo, a National Football League já aboliu. A próxima Olimpíada tiraram a cannabis do... THC também ou só o CBD? Cara, eu não sei o detalhe do detalhe, mas isso foi celebrado outro dia, tiraram, tem um percentual de THC que é permitido, mas para atletas de alta performance já constata-se, ok? Que isso ele não usa para melhorar o desempenho dele enquanto atleta, ele usa para dor crônica, ele usa para recuperação, para relaxamento. E para usar anti-inflamatório, né? Os opioides que é difícil depois de controle. Né? Olha lá um judoca falando ali, faixa preta de judô aqui. Quase lá. É isso aí. Bem, terminamos nosso horário, queria agradecer a todos que nos estão assistindo, seja de forma presencial, pela rádio nos carros, ou pelas formas digitais. Muito obrigado pelo tempo de vocês, pela disponibilidade em estar escutando a gente. Obrigado, Alex. Obrigado você. Você é um cara que eu admiro muito, que traz uma experiência de fora, e a qual tudo que eu me refiro a startup, você é o farol que me guia, né? Você faz economizar, que me alumia, você faz economizar muito tempo. Agradecer ao Marcelo, que é o CEO do SEC, que brilhantemente comanda o Centro de Excelência Canabinoide. Junto com você. Mas você que é o maestro, eu só toco o bumbo lá. E agradecer a Jamba e a Canapag também pela apresentação. Muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, e ao Sechat também. Obrigado.